Esse vídeo é para você utilizar para desmascarar a Rede Globo sempre que você estiver debatendo sobre redes sociais e alguém vier defendendo a grande imprensa como a chanceladora da verdade, como aqueles que são responsáveis por passar a informação certa, apurada, sem as fake news das redes sociais. William Bonner, deu uma entrevista e nessa entrevista ele disse que as redes sociais são uma ameaça. Não é uma ameaça em relação a notícias falsas, não é uma ameaça sobre fraudes em eleições, é uma ameaça para o futuro da civilização. Veja só, você vai assistir esse vídeo aqui comigo e a gente vai falar também sobre o caso de Itaipu, que está aumentando a nossa conta de luz em 5 bilhões de reais para financiar o desastre da COP30, em que nós vamos passar uma vergonha mundial sem precedentes e para mandar dinheiro para o MST. Tudo isso logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e também vamos lembrar que teremos um grande festival do Movimento Brasil Livre, o primeiro festival do MBL, vai acontecer em novembro, finalzinho de novembro, para você que quiser comparecer, comprar o seu ingresso, participar dos nossos debates políticos, principalmente dos nossos grandíssimos planos para 2026, além, claro, de se divertir com o nosso campeonato de debates, participando ou assistindo a simulação, da Câmara dos Deputados e shows também que nós teremos nesse festival. Enfim, quem já foi no Congresso Nacional do MBL sabe como é legal, sabe como é divertido, como é gostoso de participar, e esse festival, garanto para vocês, vai ser ainda melhor. Então é só você clicar e comprar o seu ingresso aí no link na descrição do vídeo. Bom, vamos lá. Eu vou pedir pro editor colocar o vídeo aí do William Bonner falando que as redes sociais são uma ameaça para a civilização. 100 anos é um período da história muito longo. Os últimos 100 anos de história foram de revolução atrás de revolução. A gente não precisa nem dizer aqui quais foram, mas só na área de comunicação, o advento da internet e o que se deu depois do advento da internet fala por si. Então, obviamente, isso ofereceu aos comunicadores, aos profissionais de comunicação, inúmeras oportunidades e ferramentas para chegar ao público, mas também propiciou o surgimento de desafios muito novos e muito perigosos. Eu diria, então, que no momento que a gente vive, as redes sociais, nesse 2025, ainda são um enorme problema para a humanidade, para a civilidade e para o futuro da civilização. Bonner dizendo, então, que as redes sociais são uma ameaça para a civilização, Só espalham notícias falsas, não tem mais credibilidade naquilo que é, na informação que é divulgada. Eu vou trazer aqui para vocês 4 notícias falsas que já foram divulgadas pela Rede Globo para manipular o debate público. Primeira notícia falsa, a manipulação do debate de Collor contra Lula. Hoje, a Rede Globo, linha auxiliar, faz assessoria de imprensa para o governo Lula. Mas nem sempre foi assim. Já teve um momento em que a Rede Globo era anti-Lula e até manipulou o debate, cortou trechos, de respostas do Lula contra o Collor para favorecer o Collor nas eleições e logo depois se arrependeu e foi a emissora que patrocinou o impeachment do Collor. Mas trabalhou para beneficiar e, inclusive, Collor é o dono da afiliada da Rede Globo em Alagoas, Então tem um pequeno conflito de interesses aí nessa divulgação no debate. Outra notícia falsa da Rede Globo, Ela diz que combate, a ditadura e que é uma grande defensora da democracia. Mas a Rede Globo apoiou o golpe de 1964 e apoiou a ditadura militar até o final, A família Marinho apoiou, o golpe militar e a ditadura, inclusive nos seus anos mais duros ali com Costa e Silva, do início ao fim. Tanto que em 1984, aqui em São Paulo, houve a grande manifestação pelas diretas já na Praça da Sé, que lotou a Praça da Sé e foi capa de todos os jornais. Qual foi a notícia dada pela Rede Globo? De que a reunião na Praça da Sé era mais uma comemoração pelo aniversário da cidade de São Paulo. A cidade comemorou seus 430 anos com mais de 500 solenidades. A maior foi um comício na Praça da Sé. Esse era o nível de manipulação que eles chegaram para defender até o final a ditadura militar. Aliás, é tradição da Rede Globo, estar ao lado de quem está no poder.
independentemente da sua ideologia, independentemente das suas crenças, né, a Rede Globo, na maior parte das vezes, com algumas exceções, faz um esforço monumental para estar ao lado de quem domina, para estar ao lado de quem exerce o poder. Outra notícia falsa, essa é mais conhecida por todos, escola base. A Rede Globo destruiu a vida de uma família que tinha uma escola, uma creche, e acusando essa família de cometer pedofilia, né, de estuprar crianças de 4 anos de idade. Imagina a gravidade dessa acusação. Imagina essa acusação sendo feita contra você, contra a sua família. Você é dono de uma escola, sua família tem uma escola, e de repente, no maior veículo de comunicação no país, em que 70%, 80% das televisões estão ligadas neste jornal, quando ele começa à noite, de repente você vê essa acusação sendo feita contra você e contra a sua família, e você não consegue mais andar na rua. E aí, depois descobre-se, é revelado que nada disso tinha acontecido. Aliás, os relatórios mostravam que, na verdade, as crianças tinham tido prisão de ventre e que não tinha tido nenhum caso de pedofilia. E a Rede Globo destruiu a vida dessa família para sempre, porque depois os relatórios mostrando que aquilo nunca aconteceu, nunca tiveram a mesma atenção, a mesma repercussão dada pela Rede Globo. Outro caso, esse, assim, é uma manipulação tão grande que é ridícula. A Rede Globo durante muito tempo esteve alinhada aos tucanos, ao PSDB. E em 2010, jogaram uma bolinha de papel na cabeça do Serra, né, então candidato à presidência da República, contra Dilma, né, a primeira eleição da Dilma. E a Rede Globo noticiou como se tivessem jogado alguma coisa pesadíssima, como se tivesse sido um atentado contra a vida do Serra para vitimizá-lo e tentar aumentar suas chances de vencer a eleição contra o PT. Óbvio que não deu certo, porque o PSDB, patético como é, em vez de até defender o próprio legado do governo Fernando Henrique, as privatizações, colocou o Serra para vestir um macacão de estatal para dizer que se o PSDB voltasse ao poder não privatizaria nada, achando que eles ganhariam votos com isso, aderindo e se fazendo de reféns do discurso do PT. Zé Serra tentou retomar a caminhada, mas o tumulto aumentou. Fotos do jornal O Globo mostram o candidato com as mãos na cabeça, depois de atingido por algum objeto. Ele interrompeu a agenda no Rio para ser atendido por um médico e fazer exames. Então, Sr. William Bonner, o que de fato te incomoda, a sua agenda oculta, as suas reais intenções ao fazer esse tipo de informação e colocar a Rede Globo e o Jornal Nacional para fazer campanha contra as redes sociais, não é a sua preocupação com a civilização, com a democracia, é a sua preocupação em ter perdido o monopólio da informação, é a sua preocupação em ter perdido o monopólio da verdade. É isso que de fato incomoda. E eu vou pedir pro editor colocar outro trecho, o restinho da entrevista em que o William Bonner fala das pessoas se enxergarem seus opositores políticos como inimigos e não adversários. No momento, estamos lidando com esse mal, com as bolhas, com a intolerância crescente, com as pessoas se recusando a ouvir os diferentes e ainda tornando os diferentes seus alvos porque inimigos. Isso é um produto claro, típico, inegável das redes sociais. Olha, eu quero dizer que nesse aspecto, o William Bonner até em parte tem razão. Eu não vejo o PT como um partido adversário. Eu não vejo o PT como um partido bem intencionado, em que eu tenho uma divergência de ideias, mas que a gente quer chegar no mesmo lugar, mas que nós temos meios, políticas públicas diferentes para chegar nesse lugar. Não. Existem pessoas de esquerda que eu respeito, né? Eu sei que são pessoas que não roubam, eu sei que são pessoas que de fato acreditam naquilo que discursam, que querem de fato desenvolver o país, mas tem um meio diferente daquele que eu defendo. Eu reconheço isso. Agora, não é o caso do PT. O PT de fato não é meu adversário, é meu inimigo, porque o PT, ele tem a intenção de se perpetuar no poder. Que, aliás, eu me lembro de uma entrevista do ministro Gilmar Mendes falando que o Petrolão tinha como seus objetivos coletar bilhões de reais para que o PT tivesse dinheiro infinito para fazer campanhas pelos próximos 20 anos. O ministro disse que a Operação Lava Jato interrompeu o que ele chamou de plano perfeito para o PT se eternizar no poder. O PT recebeu cerca de 2 bilhões de reais, segundo o ministro, suficientes para financiar eleições até 2038. Essa é a intenção do PT. O PT implementou a ditadura da propina. O PT é um partido tão totalitário que quando eu tinha 19 anos de idade, estava organizando manifestações pelo impeachment da Dilma, a Dilma colocou o ministro da Justiça, Cardoso, para fazer dossiê contra mim, para tentar achar algum podre contra mim, eu com 19 anos de idade. E da mesma maneira, não enxergo Bolsonaro como adversário, enxergo como inimigo, porque ele também colocou a ABIN, agência de espionagem, para tentar achar podres em relação a mim. E quando o funcionário da ABIN foi acionado para iniciar a
operação caça-podre contra mim, eu vou pedir pro editor colocar o chat na tela, né, essa conversa de WhatsApp na tela. Para minha honra, o servidor disse, mas em relação ao Kim, o foda é achar. Tem um trabalho nessa porra da rima aí, cata tudo de forma que o cara fez. Isso aí é o que eu gosto. Quem cata diria? Essa é figura. Levantaremos tudo. O foda é achar. O foda é achar. O foda é achar. E de fato, não encontraram nada. Mas tentaram destruir a mim e o MBL, né, com uma falsa denúncia forjada no gabinete do Palácio do Planalto, que foi enviada para um promotor bolsonarista em São Paulo, que acusou o MBL de lavar 400 milhões de reais pelo superchat no YouTube. Mais do que o faturamento total do YouTube no Brasil, mas o promotor conseguiu fazer uma busca e apreensão, e com o apoio da Rede Globo, que já estava com seu helicóptero lá às 6 da manhã, né, tendo a operação vazada, antecipada, e eles noticiaram a operação desde o encontro com a Fátima Bernardes de manhã até o Jornal Nacional à noite, numa tentativa de nos destruir. Então, nesse aspecto, sim, William Bonner, né, eu vejo essas pessoas como inimigos porque elas são mal intencionadas, são canalhas, são mau caráteres que não têm uma preocupação nenhuma com o país ou divergência de visão de mundo, não. Eles têm a visão de se perpetuar no poder, de roubar dinheiro público e por isso, sim, são meus inimigos. E para fechar esse vídeo, só quero colocar para vocês que a Itaipu, eu já fiz alguns vídeos mostrando como ela tem sido utilizada politicamente para beneficiar o PT. A Itaipu basicamente está gastando 5 bilhões de reais a título de gastos socioambientais. E entre esses gastos está um repasse de mais de 70 milhões de reais para uma associação vinculada ao MST, aumentando a nossa conta de luz, deixando a nossa conta de luz 5 bilhões de reais mais cara para financiar o MST. E também obras de centenas de milhões de reais para a COP em Belém, que vai ser a maior vergonha mundial que o Brasil vai passar na sua história. E eu não tô exagerando, não é retórica, não é hipérbole. Você tá num nível de ridículo. Primeiro que assim, todos os diplomatas, todos os governos de todos os países estão reclamando da falta de infraestrutura do Brasil para receber esse evento. E mais do que isso, nós vamos receber esse evento num momento em que estamos batendo décadas e recorde no desmatamento, nas queimadas e nos incêndios, não só na Amazônia, mas agora também na Mata Atlântica. E o governo quer mostrar o quê? Pro mundo como exemplo de proteção ao meio ambiente. Quer queimar o próprio filme, né? Assim como tá queimando a Amazônia. E aí não tem o Hulk lá, o Mark Ruffalo se manifestando contra o governo Lula. Mark Ruffalo! Não tem os artistas cantando emocionados, né? Uma mulher tatuando a girafa pegando fogo, né? Como se tivesse girafa aqui na Amazônia. Não tem em relação ao governo Lula, né? E mais do que isso, o nível de ridículos chega ao ponto de você ter abertamente, né, gastos públicos para você colocar árvores de plástico na COP30 em Belém. Olha só que ridículo. Para fingir que a cidade ela é mais arborizada do que realmente é, vão colocar árvore de plástico para uma conferência de meio ambiente. Então assim, começa que não tem árvore de verdade. E segundo, eles vão utilizar petróleo, que é de onde vem o plástico, justamente com a crítica aos combustíveis fósseis que eles fazem. Vão usar petróleo para fazer árvore de plástico numa conferência de meio ambiente. É assim. Enfim. É isso, meus amigos. Até mais.